E tu acha que tem alguém no Brasil que começou a fazer esse caminho inverso, como as Kardashians que tu citou lá nos Estados Unidos, mas tem alguns influenciadores ou influenciadoras que no Brasil estão fazendo esse trabalho inverso já? Que já se tocaram que a relevância irrelevante tem os dias contados? Eu acho que sim, tem uma galera que trabalha hoje com muito mais consciência, tem gente rica mesmo, de moda, que também divulga o entretenimento, a dancinha, o consumo, e que faz isso de maneira consciente, compreendendo o seu lugar. Mas eu vou citar um nome bem gigante aqui, que nem é na influência, que é na música e que divide muita opinião, e eu vou falar da Anitta. Eu não sou um Uhum. consumidor da música como um todo, não por não gostar, porque realmente eu passo mais tempo ouvindo Beyoncé. Eu adoro o trabalho dela e do posicionamento, e nós vimos como a Anitta buscou uma criação de persona relevante, mesmo rebolando a bunda, porque é sobre liberdade. Você tem o seu corpo para ser usado como quiser, mas você também precisa falar de coisas úteis e buscar ser alguém que vai durar na memória das pessoas, não apenas por uma dança viral de 15 segundos. Então, quando a Anitta errou de política, ela foi tentar estudar sobre política, eu vi esse movimento. Quando a Anitta errou sobre posicionamento, ela mudou o formato. Então eu percebo que hoje tem um rebranding acontecendo e é preciso respeitar o timing disso, mas num desejo muito forte de falar de filosofia. A Anitta está compartilhando nos stories a minha professora, que eu adoro, que é a Lúcia, que é professora de filosofia, que eu consumo muito, que é da Nova Acrópole, e ela hoje tem, eu percebi que o conteúdo da Lúcia chegou na Anitta. Ou seja, eu Legal. vejo que há uma busca por conhecimento além disso, a aula que ela dá de aprendizado, ela tem a Hum. capacidade de falar outros idiomas, de dizer, gente, é importante estudar. Eu a vejo nesse lugar também, mesmo não sendo um fã direto do trabalho, mas passo a querer ser fã a partir do momento que eu percebo que ela tem usado, mesmo como produto, porque ela também precisa vender e principalmente vender, mas ela busca esse caminho de relevância. Não da Uhum. superficialidade apenas. Eu acho que as coisas podem. A gente pode fazer um vídeo de moda, um vídeo que vai durar apenas um minuto no imaginário das pessoas, mas a gente Uhum. precisa falar de aquecimento global, a gente precisa falar de racismo, a gente precisa falar de xenofobia, de feminicídio, de transfobia, a gente precisa falar de política. Então, eu acho que os artistas e os criadores de conteúdo precisam buscar esse caminho. É, com certeza, né, até era um tópico. É uma fala do ele não falou na live passada, mas eu acho que é do professor Alisson Mascaro, que eu entrevistei, né, na semana passada, que ele em um outro momento disse que cada vez que nós, que temos algo relevante a dizer, não ocupamos um espaço, o Renan Bolsonaro vai ocupar esse espaço, a Janaína Uhum, Pascoal. Alguém vai ocupar esse espaço, né, então uhum, existe o espaço, as pessoas vão escutar, então melhor que nós estejamos ocupando esse espaço com a mensagem que a gente tem a dizer, né. Eu acho muito legal exa o exemplo que tu trouxe da Anitta, mas eu devolvo com uma pergunta de: tu acha que a Anitta, ela pode se posicionar dessa maneira que ela se posiciona hoje, por ter a relevância real que ela tem hoje, por ser quem ela é, tipo, uma mulher multimilionária, que tem carreira internacional e tudo. Então, por isso ela pode chegar em espaços como numa entrevista, para estrangeira e falar assim: "Ó, eu acho que bilionários não deveriam existir". Tu acha que é por conta disso, assim? Tu acha que, tipo, talvez tenham pessoas nesses ramos, assim, que são mais irrelevantes, mas que poderiam ter algo a falar e às vezes não falam para se preservar ou não falam como uhum. estratégia de conteúdo? Uhum, com certeza. Eu entendi a sua pergunta. Eu convidei algumas pessoas, por exemplo, a entrarem junto comigo na pauta da relevância irrelevante. Eu criei a Brasil para fazer uma crítica direta ao sistema de jogos de azar e muita gente da própria criação de conteúdo de militância recusou. Obviamente que eu entendo isso, porque pode não fazer parte do roteiro daquele criador de conteúdo, mas não deixa de gerar uma decepção e a gente se questiona: Sim. poxa, mas essa pessoa não fala sobre isso e tal. Eu sempre estive tão disposto a ajudar e também os movimentos de cada um, desde que tenha relevância. E eu penso, e de uma das pessoas que eu tentei, eu ouvi que o medo era não conseguir contratos de trabalho, mesmo que se assemelhe com o tipo de conteúdo. É claro que do privilégio que a Anitta encontra-se atualmente, é muito mais confortável trazer essas pautas, né, que são de um todo, mas muito de longe
eu acredito que também é custoso para ela, porque existem investidores que pensam completamente diferente. Tá Eu acho vendo? que é bem corajoso, de verdade. Isso é uma sensação minha mesmo, assim. Eu penso que é corajoso, sim, porque o Uhum. que é que eu acho, Thiago? Esse é o meu jeito de ser, até para sobreviver. Mesmo que eu não concorde com tudo que a Anitta faz, eu admiro pessoas que decidem se posicionar, porque através do posicionamento eu decido se eu continuo admirando ou não. Eu tenho acesso, diferente de artistas e pessoas isentas de opinião. Eu Uhum. prefiro lidar com pessoas que dizem, eu sou desse lado da moeda, eu tô desse lado, que aí eu sei até onde eu posso ir, que aí eu sei se o próximo passo vai ser hipocrisia, eu consigo Sim. avaliar. Eu não gosto de me relacionar, isso na vida e no meu consumo, eu não gosto de me relacionar com gente em cima do muro. Então eu acho que na esfera da Anitta, isso também é comprometedor nos bastidores, porque ela está envolta de um mercado também publicitário, também capitalista, também de governo. Então, eu imagino que isso seja pesado para ela. Mas sim, ela consegue hoje falar disso por conta de todo o privilégio que ela também possui. Eu acho que ela até entende isso. Eu É, penso que seja nesse sentido. É muito mais confortável chegar num tamanho que ela sim. está e falar, porque ela sabe que não vai dar nada, que ela pode flutuar ali na polêmica e lançar uma outra coisa por cima disso. E sobre esse ponto que tu trouxe agora, que tu falou, assim, realmente eu penso, né? Porque, por exemplo, a Anitta ela é, não sei se sócia ou uma das grandes acionistas do Nubank. E o Nubank agora tá Verdade. passando por toda essa polêmica, né? Onde na Cris Junqueira tá ligada ao Brasil Paralelo, né, a pautas, né, Uhum. super de direita. Eles, inclusive, empregaram, né, um dos diretores do Brasil Paralelo por muitos anos e tentaram meio que acobertar que ele era um dos criadores de um site que envolvia até pedofilia. Então, é uma distância muito grande, né, entre apoiar o Brasil Paralelo e falar que bilionários não deveriam existir. Então, eu acredito que sim, né? Mesmo com a relevância que ela tem, né, com o poder, com o lugar que ela tá hoje, ainda podem ter impactos muito grandes, né, para a carreira dela, todo o Com posicionamento dela. certeza. É o custo, né? Eu digo que assim, é o preço da relevância. Eu acho que, sobretudo nesse mercado publicitário, na TV, no show business, vamos chamar assim, Uhum, posicionamento te custa muita coisa. Para sim, mim, custou meu emprego. Para mim, custou emprego. A gente tem que lembrar, eu fui demitido por sim, conta do meu posicionamento. sim. Legal. Como é que eu vou lidar com isso? Ninguém está acompanhando quando as luzes se apagarem aqui, né? A gente tem as demandas. A Anitta compartilhar nas redes sociais um posicionamento de consciência, de fomentar a discussão, não a coloque em sobreposição a nenhum de nós trabalhadores. Nós somos o ponto importante. Quem nos representa são as pessoas que estão à nossa volta, são nós mesmos. O que é bom disso tudo é que a gente pode mexer em feridas, fomentar debate. Acho que a gente não pode endeusar as pessoas e se distanciar de pensamento crítico. O que é que eu Uhum, faço com isso? O que é que tem por trás desse discurso da Anitta? Ela quer lançar alguma coisa? Por que ela quis falar sobre isso? Quais são as hum, estratégias? A gente não pode endeusar a Anitta, nem nenhuma outra pessoa, nem o meu conteúdo, nem o seu conteúdo, mas usar como ferramenta de também melhorar a nossa forma de enxergar o outro e que nós tenhamos um pensamento mais estratégico sobre o que a gente escuta, porque há sempre uma intenção por trás e que a gente não consegue ver no primeiro momento. sim. É como a senhora Bira diz, né? Os olhos desatentos. Ah, Então eu penso que a gente precisa estar mais atento. Legal isso que ela falou, mas vem cá, vamos conversar mais sobre isso aqui. Então não é sobre colocar aqui, sabe? É sobre entender que nós aham. estamos começando a dialogar. E até para entender o que fazer a partir daí, né? Porque, assim, só simplesmente falar bilionários não deveriam existir e tocar a sua vida Uhum, como qualquer outro dia, os bilionários vão uhum, seguir existindo. Então, assim, a gente tem que ter esse pensamento crítico também e de entender como que a gente materializa, né, os nossos posicionamentos também, né? Como que a gente traz para a realidade, né? Mas é muito bom isso de fomentar a discussão, né? Até tem um comentário da Manu aqui também que era algo que eu ia tocar também, que ela fala, né, que o perigo desse povo totalmente plástico e raso começar a se apropriar de pautas sérias é porque começa um processo não de alienação, mas de deseducação, né? Então, quando essa galera aí da relevância irrelevante começa a falar de racismo, começa a falar de pautas LGBTQ
QIAPN+, e tudo, eles vão falar a partir desse lugar raso, totalmente raso, e eles vão ter esse impacto em muita gente, né. Exato. Eu gostei muito dessa cabe eu falar um pouquinho Por favor, disso? por favor. É a Manu, né, eu gostei É. dessa interação, achei muito pertinente e abre muito para a gente poder discutir. Eu vou hablar de leve aqui, o que é que eu penso disso tudo? A gente precisa, Thiago, começar a compreender que essas pessoas, nós não somos tão importantes assim. A gente precisa ouvir, acatar aquilo, raciocinar sobre aquilo, desenvolver pensamento crítico, transformar a nossa casa, o nosso entorno, e isso vai crescendo. Eu vejo que as pessoas dependem muito da opinião de um artista, da opinião de alguém que tenha relevância em números, que aí é a métrica da vaidade, e não percebe a potência que tem na discordância. Eu, Uhum, cada vez que discordo de um pensamento de alguém que compartilha alguma coisa, eu não a abandono, eu fico uhum, mais atento, porque ela também precisa ser transformada e eu preciso me transformar porque eu não sou perfeito. Compreender que eu sou uma pessoa que falha me permite evoluir todos os dias. Eu acho que a gente tem estado muito revoltado e com razão, porque, como diria alguém, né, o Brasil está lascado, alguém dizia isso, e a agora gente tem estado de tanta injustiça e aí a gente fica meio saturado. Isso é completamente compreensível. Mas o que me toca, que me pega, é que a gente não permite nem parar um pouco para raciocinar de maneira crítica e como aquilo pode afetar as nossas vidas, até o ponto de decidir silenciar aquela conversa. Não quero mais ouvir o que essa pessoa tem a dizer, porque não me custa mais. Eu vejo que assim, Thiago, eu faço um conteúdo hoje, alcanço X quantidade de pessoas. uhum, Amanhã o meu conteúdo não agrada aquelas X pessoas, elas me deixam para trás e não permitem a minha transformação, nem a transformar junto comigo. Porque, de fato, eu estou numa plataforma tentando criar uma comunidade. Eu não estou ali para o oba-oba, eu estou ali transformando números em engajamento que eu também troco com essas pessoas. Eu paro meu tempo para respondê-las em consideração, porque imagino que estou a serviço das pessoas, eu me coloco a serviço das pessoas. Mas se elas me deixam por um ato falho, por algo que elas discordaram, não vai haver transformação e continuaremos discutindo dentro das nossas bolhas. Então eu tento ter calma para que eu não abandone as pautas de pessoas irrelevantes que precisam que eu futuque elas e acenda um alerta e que possam mudar. Eu sei que parece uma fantasia imaginar que a gente pode mudar as pessoas, mas o que seria do mundo se nós deixássemos uns aos outros apenas porque não concordamos? A gente precisa transformar aquilo de alguma forma, mesmo desagradando no primeiro momento. A minha esperança é fazer um vídeo de crítica e que a pessoa que foi criticada com relevância, com uma costura de cuidado, perceba que de fato está errando. Então, a minha ideia sempre é essa. Se isso vai acontecer, eu não sei.